everything will go right. The last time I spoke on that, I got a letter where that great city, many of you know where it was at in Ohio, that the Ministerial Association gathered together and condemned my services because that I believe that God called a man to eternal life before the foundation of the world. E espero que tudo corra bem. A última vez que falei sobre isso, recebi uma carta onde aquela grande cidade, muitos de vocês sabem onde foi, em Ohio, que a associação ministerial se reuniu e condenou os meus cultos, porque eu creio que Deus chamou o homem para a vida eterna antes da fundação do mundo. And to my belief, if God is God, ever was God, He still is God and always was God. If He didn't know me before the world came into existence, then He's not God. E segundo minha convicção, se Deus é Deus, sempre foi Deus, Ele ainda é Deus e sempre foi Deus. Se Ele não me conheceu antes do mundo existir, então Ele não é Deus. Many of you have been reading here at the fairgrounds and so forth on this superstition perception. And some of that has, of course, backfired back to my ministry. Muitos de vocês têm lido aqui sobre o local de exposições e assim por diante, sobre essa percepção da superstição. E um pouco disso tem, naturalmente, refletido no meu ministério. But if you ever studied or had any way of studying mythology, it's myth, something that seems like it is, but it isn't. Mas, se você já estudou ou teve alguma maneira de estudar mitologia, mito, algo que parece ser, mas não é. And in the scriptures, we find that Jambres and Jambres withstood Moses by doing practically the same thing they did, by casting down the rod and turning to a serpent. E nas Escrituras descobrimos que Jambres e Janes resistiram a Moisés, fazendo praticamente a mesma coisa que eles fizeram, lançando a vara e transformando numa serpente. Moses called for plagues and they could call plagues too, but they could not take the plagues away. Moisés invocou pragas, e eles também podiam invocar pragas, mas não puderam tirar as pragas. They couldn't heal, because God's the only healer. But they could cause plagues to come. Then Moses took them away. Eles não podiam curar, porque Deus é o único curador, mas podiam invocar pragas. Então Moisés as tirou. Then the final showdown came where Moses did just as God told him to do. And I know all this that's about in the world today is finally going to come to one great showdown someday. Então chegou o momento decisivo, quando Moisés fez exatamente como Deus lhe disse para fazer. E eu sei que tudo se trata disso no mundo hoje. Finalmente chegará a um grande momento decisivo algum dia. Because the Bible said, as Jambres and Jambres withstood Moses, so will man with reprobate mind concerning the faith withstand in the last days, but their follies will be made manifest. It's a prophecy that must be fulfilled. And you can see both sides arising now. Pois a Bíblia disse, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim homens com sentimento perverso quanto à fé resistirão nos últimos dias. Mas a todos será manifestado o seu desvario. É uma profecia que deve se cumprir, e vocês podem ver os dois lados se levantando agora. But Moses did just exactly what God told him to do. He threw down the rod and it turned to a serpent. And these soothsayers come out and throw down their rods and it turned to a serpent. Mas Moisés fez exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Ele lançou a vara e ela se transformou numa serpente.
E esses adivinhos vieram e lançaram suas varas e transformaram-se em serpente. Moses was at the end of his intelligence and at the end of his strength. But that's where God wants to get us. Just to the end of our road. Then he steps in. It's just like him. Moisés estava no final da sua inteligência e no final da sua força. Mas é aí que Deus quer nos levar. Exatamente até o fim da nossa estrada. Então ele intervém. É característico dele. Maybe you're so sick this morning that the doctor says you can't live. Amen. Drowning man will reach for a straw. Talvez você esteja tão doente esta manhã, a ponto do médico dizer que você não pode viver. Um homem se afogando tentará se agarrar a qualquer coisa. That's the way it is. When we try to get all that we can work ourselves, it's humanly that we'll do it. But when it comes to a place where there's no other hope, them who doesn't believe in divine healing will believe right away then. It's our only hope. Assim é quando tentamos conseguir tudo o que pudermos fazer nós mesmos, é humano o que fizermos. Mas quando se chega ao ponto, quando não há outra esperança, os que não creem em cura divina crerão rapidamente então. É a única esperança deles. And Moses was at the end of his reach. Then God stepped in and caused his serpent to eat up the serpent of the other man. Then his serpent was no more. E Moisés estava no final da sua capacidade. Então Deus interveio e fez com que sua serpente comesse a serpente do outro homem. Então acabou-se a serpente dele. Now in superstition, perception, and in mythology, and all spiritualists, let me just, before I start on my text, set you straight with this by the help of God if I can. Agora, em percepção supersensorial, e na mitologia, e todos os espiritualistas, deixe-me, antes de eu começar o meu texto, mostrar-lhes o certo quanto a isto, pela ajuda de Deus, se eu puder. The devil can make things seem right, but they always prove that they are not right. Now, they've never been able to get a picture of any of these here spirits that they have appeared, because they're actually not there. O diabo pode fazer as coisas parecerem certas, mas elas sempre provam que não estão certas. Agora, nunca conseguiram tirar uma foto de qualquer um desses espíritos aqui que fazem aparecer, porque eles realmente não estão aí. But when it comes time for God to prove to science He was God, He permitted the picture to be taken. It's lasting forever. The examiner said the light struck the lens. The light was actually there. It wasn't psychology. So you see what God does is lasting. Mas quando chegou o tempo de Deus provar para a ciência que era Deus, ele permitiu que a foto fosse tirada. É duradoura, para sempre. O examinador disse: a luz incidiu na lente. A luz estava realmente lá. Não era psicologia. Assim, vejam, o que Deus faz é duradouro. Moses' serpent swallowed up the serpent of the others, and he could pick it up in his hands. And their serpent was on the inside of that stick. What the devil does is myth. What God does is real. A serpente de Moisés engoliu a serpente dos outros, e ele a pôde apanhar na mão, e a serpente deles estava dentro daquela vara. O que o diabo faz é mito, o que Deus faz é real. Therefore I like this to sink deep down into the hearts. When God saves a man, He saves. Amen. Don't worry about ever going back. You can't. What God does is eternal.
Portanto, gostaria que isto penetrasse fundo nos corações. Quando Deus salva um homem, ele está salvo. Não se preocupe de alguma vez voltar. Você não pode. O que Deus faz é eterno. The devil can work you up and make you believe you're saved. But when God actually saves you, you've got it as long as ever is. Because you got eternal life. Jesus said so. O diabo pode persuadi-lo e fazê-lo crer que está salvo. Mas quando Deus realmente o salva, você tem isso para sempre. Porque você tem vida eterna. Jesus disse que sim. He that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life and shall never come to the judgment, but has passed from death unto life. That's as eternal as God himself because it's his word. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e nunca entrará no juízo, mas passou da morte para a vida. Isso é ser tão eterno quanto o próprio Deus, porque é a sua palavra. God is one God. He cannot mix himself with other things. He's undivided. God is God. The first commandment is, thou shalt not have any other gods before me. Deus é um Deus. Ele não pode se misturar com outras coisas. Ele é indivisível. Deus é Deus. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. So you can't mix up oil and water and make it work right. It's got to either be water or oil. And God is still the same God. Assim, não se pode misturar óleo e água e fazer com que dê certo. Tem de ser ou água ou óleo. E Deus ainda é o mesmo Deus. We've got a religion that mixes up and says, God was once did this and doesn't do it today. Then we're trying to put oil and water together because the Scripture says He is the same yesterday, today, and forever. It just won't mix with unbelief. Faith won't. Nós temos uma religião que mistura e diz: Deus era, outrora fazia isto, e não o faz hoje. Então estamos tentando colocar óleo e água juntos, porque a Escritura disse, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto simplesmente não se mistura com incredulidade. Fé não se mistura. We have faith in God, it's eternal. Unbelief has always been since the Garden of Eden. God's always wanted His people to believe this. He wanted them to have confidence and to show Himself among His people. God is a spirit. Nós temos fé em Deus, é eterna. A incredulidade sempre tem existido desde o Jardim do Éden. Deus sempre tem desejado que seu povo creia nisto. Ele tem desejado que eles tenham confiança e se mostrar entre o seu povo. Deus é Espírito. In St. John, the 15th chapter, first verse, Jesus said, I am the vine, ye are the branches. Now, the branch and the vine is connected together. Em São João, capítulo 15, versículo 1, Jesus disse, Eu sou a videira, vós as varas. Agora, a vara e a videira estão ligadas. And God has always tried to get a people that He could so dwell in, that He could show His glory among His people. E Deus sempre tentou conseguir um povo em que Ele pudesse habitar de tal modo que pudesse mostrar sua glória entre seu povo. So we read here that David cried out and said, Oh Lord God, come back to us again. We have sinned and have turned away from you. You who dwells between the altar and the cherubims, shine forth again. Assim, lemos aqui que Davi clamou e disse, Ó Senhor Deus, volta para nós novamente. Nós pecamos e nos afastamos de ti.
tu que habitas entre o altar e o querubim, resplandece novamente. For he knew that one time he was God among them, and David knew that he was still God. The people had separated themselves from him. Porque ele sabia que outrora ele foi Deus entre eles. E Davi sabia que ele ainda era Deus. As pessoas haviam se separado dele. God didn't shine forth anymore. It wasn't because he could not shine forth, it's because the people shut off his mercies to them by their sins. Then David goes to our text, Psalms 80 and 7. Deus não resplandecia mais. Não era porque ele não podia resplandecer. Era porque as pessoas excluíram suas misericórdias para com elas pelo pecado delas. Então Davi vai para o nosso texto, Salmos 87. He said, you plucked up a vine out of Egypt, and you brought it out and planted it in a good place. That was Israel, God's people. That was in Egypt. They were a good vine. They were God's chosen. Ele disse, arrancaste uma vinha do Egito e a trouxeste e a plantaste num bom lugar. Esse foi Israel, o povo de Deus que estava no Egito. Eles eram uma boa vinha. Eles eram os escolhidos de Deus. But if a good vine isn't set in good ground, it will not bring forth good fruits. It depends on where the vine is planted, will determine the results of the crop. So, God picked up Israel out of a barren ground. Mas se uma boa vinha não é posta em boa terra, ela não produzirá bons frutos. Dependendo de onde a vinha é plantada, determinará os resultados da colheita. Assim, Deus apanhou Israel de uma terra estéril. It's something like today we got in the land many great and fine believers, and they are mixed in all denominational churches. They come from different denominations and different walks of life. É parecido com o dia de hoje. Nós temos na terra muitos crentes formidáveis e estão misturados em todas as igrejas denominacionais. Eles vêm de diferentes denominações e diferentes classes sociais. That's why in my ministry I have never tried at any time to run down any certain person or any certain denomination, because in them all is good people. They are God's called and chosen people. É por isso que em meu ministério eu nunca tentei, a qualquer tempo, depreciar qualquer pessoa ou qualquer denominação em particular, porque em todas elas há boas pessoas. Elas são o povo chamado e escolhido por Deus. Could you condemn Israel while it was in Egypt? They just got off on the wrong foot. And their sins had separated them from God, and they were planted in Egypt. Poderiam vocês ter condenado Israel enquanto estava no Egito? Eles simplesmente começaram mal, e seus pecados os haviam separado de Deus, e foram plantados no Egito. That's the way many people are in churches today. Good people just planted in the wrong place. É assim que muitas pessoas são em igrejas hoje, boas pessoas, só que plantadas no lugar errado. Now, if a real believer is brought to Christ and he's planted in some great denomination that doesn't believe in miracles and signs and wonders of the Lord, that person may be a genuine Christian. Agora, se um verdadeiro crente é levado a Cristo e está plantado em alguma grande denominação que não crê em milagres e sinais e prodígios do Senhor, essa pessoa pode ser um cristão genuíno. And a Catholic, Baptist, Presbyterian,
Jehovah's Witness, something else. In that church, a genuine vine of God. But the denominational creed cuts off the life of that vine. It can't bear its fruit. E católico, batista, presbiteriano, testemunha de Jeová, alguma outra. Nessa igreja, um verdadeiro sinal de Deus, mas o credo denominacional corta a vida dessa vinha. Ela não pode dar o seu fruto. And usually what fruit you get off of a vine that's stunted or not in good ground is bad fruits. It'll come forth like apples and be knotty and worm-eaten. It becomes a subject to all insects. E geralmente os frutos que se colhe de uma vinha que está atrofiada ou não em boa terra são frutos ruins. Surgirão como maçãs e serão nodosas e bichadas, tornam-se sujeitas a todos os insetos. A good, healthy vine doesn't even have to be sprayed. It's healthy enough to throw off all of its enemies. Uma vinha boa e saudável nem sequer tem de ser pulverizada. É saudável o suficiente para se livrar de todos os seus inimigos. So is it with the born-again Christian. You don't have to be spraying them all the time and patting them on the back. They're spiritually healthy enough to throw off all of the scandal of the world. They are living off of the true nourishment. Assim é com um cristão nascido de novo. Você não tem de estar pulverizando-os o tempo todo e dando-lhes tapinhas nas costas. Eles estão espiritualmente saudáveis o suficiente para se livrarem de todo o escândalo do mundo. Eles estão vivendo do verdadeiro alimento. A tree sometimes, that's a plant that's been into the desert places and doesn't have enough sustaining moisture. It'll bear a little knotty fruit, and it doesn't look like the fruit that should come from the vine. Uma árvore, às vezes, ou uma planta que tem estado nos lugares desertos e não tem suficiente umidade para sustentá-la, dará pequenos frutos nodosos, e ele não se parece com o fruto que deveria vir de sua vinha. My brother, sister, that's what it is with the churches today. The sinner comes in, after maybe at home coming under conviction, goes and reads his Bible and goes to the church. Meu irmão, irmã, é assim que é com as igrejas hoje. O pecador começa a frequentar, depois, talvez em casa, sente-se culpado, vai e lê sua Bíblia e vai à igreja. Instead of finding great, delicious apples or grapes, the life of the Lord Jesus being reproduced in the church, it finds little naughty, worm-eaten, denominational, petty thoughts. Em vez de encontrar grandes e deliciosas maçãs ou uvas, a vida do Senhor Jesus sendo reproduzida na igreja, ele encontra pensamentozinhos denominacionais, nodosos, bichados e mesquinhos. We Baptists, we got it. They haven't got nothing to do with it. We Methodists, we got it. The arms of God reach from sea to sea and from shore to shore. Can save to the utmost. But that's what we find in these places where we go. Nós batistas, nós a temos. Eles não têm nada a ver com ela. Nós metodistas, nós a temos. Os braços de Deus alcançam de mar a mar e de costa a costa. Podem salvar até aos confins. Mas é isso o que encontramos nos lugares aonde vamos. It is like David also said again in the Psalms 1. He said, "Blessed is the man that will not join up with these scoffers."
an ungodly people. Not connect with them, not sit in the seat with them. É como Davi também disse novamente no Salmo 1. Ele disse: bem-aventurado o varão que não toma parte com esses escarnecedores e pessoas ímpias. Não se une a elas, não se assenta na roda com elas. You know, scoffers that say the days of miracles is past. And the baptism of the Holy Spirit is just a make-believe. Vocês sabem, escarnecedores que dizem os dias de milagres passaram e o batismo do Espírito Santo é só fingimento. Blessed is the man that'll not do that. Blessed is the man that'll stand forth from such a thing. They don't want to mix those together, and you cannot mix those things together. Bem-aventurado o varão que não faz isso. Bem-aventurado o varão que permanece longe de uma coisa dessas. Eles não querem se misturar com isso. E não se pode misturar essas coisas. Blessed is the man who won't assemble himself and onto one of those things that deny the power of the Lord. Bem-aventurado o varão que não se congrega em uma dessas coisas que negam o poder do Senhor. The Bible said, come out from among such, for the day will come when they will be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof. From such turn away. A Bíblia disse: sai dentre os tais, porque virá o dia em que serão obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Blessed is the man that will not assemble himself with these scoffers, making fun, calling the true church a bunch of fanatics. He shall be like a tree that's planted by the rivers of water. God has put him in a choice spot. Bem-aventurado o varão que não se congrega com esses escarnecedores, zombando, chamando a verdadeira igreja de bando de fanáticos. Ele será como a árvore que está plantada junto a ribeiros de água. Deus o colocou em um lugar escolhido. His fruit shall not wither. He'll bring forth his leaves and fruits in the season. Watch how David worded that. Seu fruto não cairá. Ele dará suas folhas e frutos dentro da estação. Observem como Davi redigiu isso. This man is blessed. He will be planted, not just set out. You know, I like seeing anything planted. Este varão é abençoado. Ele será plantado, não apenas colocado a esmo. Vocês sabem, eu gosto de ver qualquer coisa plantada. Now, Israel in Egypt was not planted, they were just set out. It wasn't their original home ground. And a man that's a Christian that rests his eternal destination upon some denominational creed, he's not in his right place. Agora Israel, no Egito, não estava plantado. Eles só estavam a esmo. Não era sua terra natal original. E um homem que é cristão, que repousa seu destino eterno sobre algum credo denominacional, ele não está em seu lugar certo. He was born to be free and a child of God, to worship God. But he's under a creed. He can't bring forth his fruit, yet something in him is longing to do it. Ele nasceu para ser livre e um filho de Deus, para adorar a Deus. Mas ele está sob um credo. Ele não pode produzir o seu fruto. Ainda assim, algo nele está anelando produzir isto. He shall be like a tree that is planted
by the rivers of water. Rivers, plural, water, singular. Many rivers coming into the one channel. Ele será como uma árvore que está plantada junto a ribeiros de água. Ribeiros, plural, água, singular. Muitos ribeiros entrando no único canal. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and